Olá, tudo bem com vocês? Bom, galera, vamos fazer a correção dessa atividade. Essa atividade foi passada para os alunos do nono ano da Escola Estadual Senador João Câmara, cidade Pacífica. Essa é a correção da atividade número 6. Então, primeiro passo, vamos relembrar o que é a raiz, né? Raiz enésima. Raiz enésima. Raiz enésima, tá? Então, primeiro aqui a gente tem o radical. O que está dentro do radical chama-se radicando, ok? E esse nzinho aqui, ó, que pode ser, se for 2, ele fica oculto, você não precisa colocar. Mas a partir do 3 já tem que colocar. Por exemplo, raiz quadrada de 10, a gente deixa escondidinho o 2. Agora, se eu colocar raiz cúbica de 10, ele tem que aparecer o 3. Raiz quarta e assim por diante. Esse nzinho a gente chama de índice, chamamos ele de índice, tá? Então, como se lê uma raiz? Vamos relembrar esses conceitos, né? Eu coloquei aqui para vocês um pequeno textinho explicando, né? Então, como se lê uma raiz? Estão lembrados? Acredito que sim. Então, a gente pode ler a raiz. Como eu falei para vocês, quando não aparece o índice, aqui a gente sabe que é raiz quadrada. Então, aqui é raiz quadrada de 5. Nesse canto aqui, olha só, que aparece raiz cúbica de 10, tá vendo? Raiz cúbica de 10. Se fosse um 4, a gente chama raiz quarta, 5, raiz quinta, 6, raiz sexta, né? Aqui como esse exemplo aqui, ó, raiz quarta de 2 terços, tá? Raiz quarta de 2 terços. E assim por diante. Tem como simplificar uma raiz? Claro que tem. Como é que a gente simplifica? Então vamos ver aqui, eu coloquei esse quadrozinho aqui. Ó. Então a gente tem aqui, ó, 5 ao quadrado vezes 7. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 7. Observe que eu tenho assim, ó. Raiz de A vezes B. Isso é a mesma coisa que raiz de A vezes raiz de B, né? Então aqui eu posso separá-los. Então eu posso pegar a raiz quinta de 5 ao... Raiz quinta, ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Separei vezes raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7. Observe que o 5 ao quadrado, o índice aqui é 2, né? Está escondidinho. Então eu posso cortar o radical com o índice do radicando aqui e sobrar apenas o 5. Outra coisa que vocês podem perceber, 5 ao quadrado é quem, galera? 5 ao quadrado é 25. Raiz de 25 é uma raiz exata, então dá 5. Para simplificar, a gente pode cortar o índice com o expoente do radicando. O índice com o expoente do radicando aqui, ó. O índice com o expoente do radicando, tá? Engraçado que eu apontei e vocês não viram, né? Desculpem. Bom, aqui a gente tem outro exemplo aqui, ó. Sim, como eu falei para vocês, a gente corta aqui, né? Fica 5, o 7 não tem o que fazer, 5 raiz de 7. Tá aqui a primeira simplificação. Essa outra aqui, ó, o mesmo esquema, raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. 2 vezes 3 ao cubo vezes 7 ao cubo. Raiz cúbica de 2, separando, ó, raiz cúbica de 3 ao cubo, raiz cúbica de 7 ao cubo. Separei em 3 radical. É como se eu passasse uma faquinha aqui, eu cortasse, né? Separei, mantendo o índice do radical, não se esqueçam. Ó, aqui o 3 com o 3 do radical aqui eu posso cortar, fica só o 3. Assim como o 7 aqui também fica só o 7, tá? Aí eu tiro para fora, fica 3 vezes 7. 3 vezes 7 dá 21. Aqui eu posso multiplicá-los. 21 raiz cúbica de 2, porque o raiz cúbica de 2 eu não tenho o que fazer, né? Então, basicamente é isso, galera. Essas são as simplificações, né? Agora, vamos ver o exercício em si, o que é que dizia pra gente. Olha só como é simples. Vocês vão ver, vão tirar a dúvida agora e confirmar que o que eu estou falando, que realmente é simples. Então, vamos ver. Simplifique os radicais em 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui, ó, 3 vezes, raiz quadrada de 3 vezes 11 ao quadrado. Então o que é que a gente pode fazer? Primeiro passo, separar as raízes, né? Radical de raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 11 ao quadrado. Olha só, galera, aqui, ó. Ó, raiz quadrada
com o índice daqui, ó. Posso cortar? Posso. Vai ficar o quê? Professor, vai ficar só 11. Exatamente, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 11. Trazendo 11 para frente, fica assim, ó. 11 raiz quadrada de 3. Tá? Número 2. Ó, raiz sexta. Vou separar, tá? Raiz sexta de 2 elevado a 6. Vezes raiz sexta de 7. Olha só o que eu posso cortar aqui, ó. O 6 aqui do radical com o 6 do radicando. Do expoente do radicando. Vai ficar somente o 2. Então, vai ficar aqui com 2 vezes raiz sexta de 7. Acabou? Acabou, né? Então, eu posso tirar esse sinalzinho daqui para ficar arrumadinho. Fica assim, ó. 2 raiz sexta de 7. Tá? 75. 75, galera, eu posso dizer que ele é a mesma coisa que 3 vezes 25. Aqui eu posso separar a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, então vai ficar 5 raiz de 3. Ok? Assim como 700. Ó. 700 eu posso escrever como sendo 7 vezes 100. Posso ou não posso? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. 7 vezes 100, 700. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Ó? 100, eu sei que ele tem raiz exata. Então, vai ficar raiz de 7 vezes raiz de 100. Raiz de 100 é 10, então vai ficar 10 raiz de 7, galera. Não é 3, raiz de 7. Tá? Olha essa questão de número 5, como é interessante. A gente tem o número 32. E eu peço para vocês decompor ele para simplificar, né? Então eu vou pegar aqui, dividir por 2, dá 32 por 2 dá 16, né? Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então eu tenho 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5. Então vou colocar aqui, ó. Raiz de 32, raiz de décima 32 vai ser igual a raiz décima de 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Tá? Nem precisava de um radical desse tamanho, né? Mas eu coloquei. Ó, 10 aqui fora, eu posso dizer que é o quê? 2 vezes 5, não posso? Então vai ficar assim, ó. Raiz de 2 elevado a 5. E aqui fora vai ficar o quê? 2 vezes 5. Olha só, eu posso cortar agora, ó, esse 5 com esse 5 aqui. Então vai ficar o quê? Só escrever o que ficar, ó. Raiz quadrada de 2. Sério, professor? Sério. Só isso. Mais nada. Ok? Espero que vocês tenham compreendido e tenha ficado claro para vocês. E qualquer dúvida pode me perguntar, me questionar, que eu terei o maior prazer em respondê-los. Valeu, até a próxima.